Queridos, vamos lá abrir em 1 Coríntios 4:2, abra sua Bíblia, em 1 Coríntios 4:2. O tema hoje, continua a parte 2, seja encontrado fiel. Amém? Seja encontrado fiel. A palavra de Deus deixa isso bem claro para nós, que na hora do arrebatamento, você tem que estar num certo ponto, Precisamos estar preparados para encontrarmos com o Senhor nos ares e Ele nos encontrar. Ou a morte chegar, e aí nós temos um encontro com o Senhor de qualquer maneira, Nós vamos nos encontrar. Bom, 1 Coríntios 4:2 diz: além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um se encontre fiel. Gente, esse é um ponto muito importante, Muito importante. Vocês estão vendo que eu estou virando as páginas aqui, porque é o livreto, que nós temos para que você possa estudar tranquilamente e questionar a palavra de Deus. Amém? Lembrando que para nós a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Amém? Não contém, ela é. Então eu prefiro acreditar em cada vírgula, em cada ponto, e não discuto. Em termos de fé, não discuto. Como cientista, teólogo, a gente pode até questionar algumas coisas, mas no campo da fé, de jeito nenhum. Amém? De jeito nenhum. Bom, abre também Lucas 12:35-48, que é também o alerta de Jesus, Então nós vimos que nós temos que ser encontrados fiéis em 1 Coríntios, como Paulo avisa, mas aqui é o alerta de Jesus, o alerta do Senhor. Como é que Ele quer que nós estejamos no momento que Ele venha nos buscar? Precisamos estar prontos. Lucas 12:35-48. Estejam preparados, com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles, se os encontrar vigilantes. Porém, considere isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então Pedro perguntou: Senhor, essa parábola é só para nós ou também para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhe dar sustento no tempo devido? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor demora a vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? Virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera e a hora que não sabe. Irá aplicar-lhes um castigo severo, condenando como os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito lhe pedirão. Querido e querida, aqui é um aviso de Jesus, que é muito importante que nós devemos ser encontrados fiéis. Na primeira mensagem, eu falei que nós temos que estar fiéis a Jesus, a palavra e a volta dele. Hoje nós vamos entender uma coisa: para Deus o relacionamento é fundamental, vale mais do que o sacrifício. Então, relacionar-se com Deus e com os irmãos é um fundamento
básico da vida cristã e do reino de Deus, ok? Porque somos irmãos. Nenhum pai gosta de ver filho brigando, né? E hoje nós vamos observar isso. O objetivo da mensagem nossa é: sejam encontrados fiéis. Então, as cláusulas pétreas é uma linguagem jurídica, aquilo que não pode ser mudado, como justiça, amor, perdão, honra, fundamentos imutáveis que devem guiar a nossa fé. Então, quais são os temas centrais que nós vamos tratar? Primeiro, fidelidade. A fidelidade aos seus princípios, que devemos estar preparados para a volta de Jesus. A qualidade espiritual. Enfatiza que a verdadeira qualidade espiritual reflita na prática genuína dos princípios de Deus, e mais importante que a quantidade de seguidores ou aparências externas. O que nós vamos falar aqui é o seguinte: cuidado com a multidão. A salvação é individual. Você precisa estar atento, vigilante com a tua vida do Senhor. A importância da santidade. Nós vamos também ver os aspectos da justiça, amor e perdão, e com base na parábola da rede. Então, Mateus 13, 47 e 50, abre aí. A parábola da rede, ela é muito importante para podermos entender o que Jesus fala para nós a respeito, né, da salvação. Jesus está na beira da praia, no barco, e ele começa então a explicar como é que vai ser o fim dos tempos. Eu gosto muito de Jesus, que ele pega as coisas muito simples, né, para revelar coisas maravilhosas e profundas. Então, lá em Mateus 13, 47 e 50 diz: também o reino dos céus é semelhante a uma rede que se lança ao mar e apanha toda sorte de peixes. E quando esta está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então, assentando-se, se recolhem os bons para os cestos, mas os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dente. Querido, a rede de pesca simboliza o processo de apanhamento de todas as pessoas, sem fazer distinção inicial entre o que é bom e o que é ruim. Quem já viu pesca no mar? Como eu nasci à beira da praia do Rio de Janeiro, eu já vi muito disso, o pessoal jogar a rede e vir puxando. Quando você puxa, os peixes que estão vindo, eles estão basicamente frescos, né? Então você não precisa, naquele momento, limpar diretamente os peixes. Você já, e nem precisa salgar, só se você estiver em alto mar. Agora, quando você puxa para a praia, os peixes já estão basicamente bem frescos, estão saindo do mar ali. E aí os pescadores, eles precisam observar a qualidade de cada um. Então existem parâmetros. E é isso que a palavra de Deus deixa para nós. Porque na hora que Jesus voltar, ou na hora que a morte chegar na tua vida, você precisa estar dentro desses parâmetros. Significa, opa, como eu preciso ser encontrado? Senão, queridos, a gente não vive a salvação. Existe agora várias teologias sobre hipergraça, né? Sobre uma graça barata, um evangelho que não transforma. Querido, não é assim não. Jesus, ele veio nos salvar, mas a ação da salvação foi feita pelo Pai. Ele veio obedecendo o Pai, e o Pai colocou condições para que a gente possa então ser merecedores. Agora entenda, merecedores da sua graça. Aí você vai falar, peraí, então pastor só está falando que a salvação é pelos méritos? Não. Vamos voltar à questão que Paulo fala, pela graça sois salvos. Então o que é a graça aqui? Jesus morreu na cruz. Tudo que era para a salvação Deus já fez. Então vamos lembrar da ceia, eu falei no primeiro momento, né? A mesa da comunhão. Então Jesus, nós temos que estar na mesa, significa sentados à mesa, nos alimentando. Quando a dona de casa faz a janta, ela coloca a comida na mesa.
Ok, então esse é o verbo completo na mentalidade oriental. Então a salvação já está pronta. Agora eu preciso sentar na mesa e me alimentar dela. Cristo é a palavra, pela palavra, sois limpos. Nós somos alimentados pela palavra de Deus. Então eu preciso me alimentar. Quando Jesus voltar, eu preciso estar na mesa. Não significa que eu vou estar constantemente fazendo o ato simbólico da ceia do Senhor. Esse ato simbólico é muito importante, é sagrado. Mas na minha vida diária, eu tenho que estar lembrando que estar sentado na mesa não basta, porque Judas sentou na mesa e traiu o Senhor. E Pedro sentou na mesa e negou o Senhor. Então eu preciso estar na mesa, e a palavra que está sendo falada, ela tem que entrar, ela tem que vir nas minhas entranhas e fazer a transformação. Senão eu não serei encontrado fiel. E é isso que o Pai quer nos ensinar, é isso que está na palavra de Deus. Bom, querido, entendendo que os pescadores representam a aplicação dos princípios de Deus, são responsáveis por discernir e selecionar o que é bom com base nos padrões divinos. Então, quando o pescador vai olhar para o peixe, ele olha e vê algumas qualidades que o peixe precisa ter. Como eu falei na última mensagem, quando você vai viajar internacionalmente, você não pega a tua mala, você não vai pelo mundo, compra passagem e vai não. Existe todo um processo que você tem que fazer antes, e às vezes até meses para se fazer. Se você não tem passaporte, você tem que ir na Receita Federal tirar o passaporte. Aí você tem que ir ou no consulado ou na embaixada para tirar o visto do país que você vai. E dependendo do país, tem algumas exigências para o visto. Você tem que estar com seguro viagem. Você tem que, de preferência, ter um cartão de crédito internacional. Então você não pega a sua mala e sai de uma vez. Existem parâmetros que devem ser observados. Da mesma forma, no processo que nós estamos na mesa, nós precisamos observar os parâmetros. Alguns parâmetros fundamentais que você precisa olhar na sua vida, para ver se você está se tornando um peixe que os anjos vão escolher. Você viu que ele falou, Jesus? Que os anjos vão escolher os bons e os maus. Então como é que o anjo vai olhar? Que parâmetro que ele vai ver? Porque não é minha consciência e não é do jeito que eu quero. Judas criou Jesus que não existia. Para começar, existe uma linha teológica que diz que Judas, que era pensamento judeu na época, que o Messias voltaria e livraria o povo de Israel dos romanos. Jesus não veio lutar com um inimigo muito maior. Jesus sabia que o Império Romano ia acabar, tanto que se você olhar nas profecias de Daniel, na estátua está lá. Qual o império que veio que vai permanecer eternamente? O dele. A pedra tirada que caiu, que foi tirada e veio e derrubou a estátua. Então, queridos, o que acontece? Jesus estava lutando contra o pecado, nosso maior inimigo, porque o salário do pecado é a morte. Então, quais os parâmetros que o Pai pediu para que nós tenhamos diante dele? Primeiro, santidade, como padrão de seleção. A santidade, seguir a paz com todos. Lembra que eu falei de relacionamento? Seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se eu não vejo o Senhor, quanto mais a salvação, querido. Opa, o relacionamento com o outro e o relacionamento com ele. A santificação. Billy Graham tem uma frase interessante: a santidade é o padrão pelo qual Deus avalia nossa vida e comportamento. Sem ela não podemos verdadeiramente representar a pureza e a integridade de Cristo. Todo pai que se preza, todo pai que se preza, à medida que o filho vai crescendo, ele vai lhe concedendo responsabilidades. O pai vai observando se o filho e a filha estão amadurecendo, e à medida que isso vai acontecendo, ele vai cedendo algumas coisas para que isso aconteça. Isso independente de idade, viu? Bom que você quis a idade.
né? Mas independente disso, tem gente que tem 50 anos, mas tem a mentalidade de 15, infelizmente, né? A gente tem que parar e analisar como está o seu padrão de santidade, tá? Que faz parte do processo de seleção. Justiça, critério de aceitação. Eu sou o Senhor, amo a justiça, odeio o roubo e a injustiça. Então a justiça é um critério de aceitação de Deus. Uma coisa, querido, é Deus te amar, outra coisa é Deus te aceitar. Não faça confusão. Eu posso amar meu filho, mas se ele fizer alguma coisa errada, eu não vou aceitar, porque existe um padrão de justiça. Estão entendendo, querido? A mesma coisa o nosso Pai Celeste. Outra coisa, John Wesley diz o seguinte: a justiça é a maneira de garantir que vivemos de acordo com os padrões divinos, filtrando o que é desonesto e injusto em nossa vida. Quando eu falar de John Wesley, ele é o fundador da nossa igreja, tá? Ele é o fundador do movimento metodista. O amor, comunidade e coesão. Outra coisa importante, nós precisamos ter amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor é um vínculo que une todas as qualidades cristãs. Significa, eu posso ser justo, mas eu tenho que amar. Eu tenho que ser santo, mas eu tenho que amar, tá? Martinho Lutero, o pai do protestantismo, diz assim: o amor é que dá valor e coesão às nossas ações e atitudes. Sem amor, mesmo as melhores intenções se tornam vazias. Perdão, aqui tem um problema sério, porque o perdão, gente, é um agente de restauração dos relacionamentos. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Billy Graham diz o seguinte: o perdão é crucial para manter a pureza das relações e assegurar que nossa vida reflita a verdadeira graça de Deus. Se você é filho de Deus, você é pronto para perdoar. Ponto. Honra. Outro padrão. O anjo vai olhar se você tem amor, se você perdoa, se você é uma pessoa honrada, digna, de respeito. Honra teu pai e tua mãe. Princípio básico que Deus não abre mão. John Wesley disse: honrar a Deus e os outros é fundamental para a integridade da vida cristã. Sem honra, nossa vida é desconexa e desordenada. A parábola da rede, queridos, a rede puxa todos os peixes sem distinguir entre bom e ruim, mas é o trabalho dos pescadores que realiza a seleção final com base em critérios específicos. Da mesma forma, na vida cristã, os princípios da santidade, justiça, amor, perdão e honra são aplicados para discernir e manter o que é puro e verdadeiro. Então vamos aprofundar um pouquinho sobre cada item, para que você possa ter um entendimento claro de como você tem que se encontrar. Então, bom, para viajar eu preciso do quê? Passaporte, certo? Se eu for para a Europa, eu preciso de passaporte, sim ou não? Preciso, senão não vai adiantar. Eu tenho que ter esse documento. Então, queridos, uma coisa interessante: perdão é um princípio imutável. O perdão é uma das pedras angulares da fé cristã, essencial para a vida espiritual e para a salvação. Presta bem atenção que Jesus fala sobre perdão. Se vocês perdoarem as ofensas dos outros, o Pai de vocês, que está no céu, também perdoará vocês. Mas, olha aqui, mas se vocês não perdoarem aos outros, o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Se não perdoarmos os outros, também não seremos perdoados por Deus. Se Jesus voltar agora, como é que está o seu nível de perdão? Porque aqui é um impedimento. Pastor, eu estou na igreja há 50 anos, 60 anos. O tempo passado já foi. Se você pegar o tempo de Deus, passado, presente e futuro não existe.
Passado já foi, o que você tem? Presente. Sua vida tem que estar em dia ali, ó. Constantemente. A recusa em perdoar o próximo não apenas bloqueia o nosso acesso ao perdão de Deus, mas também endurece os nossos corações, nos afastando da comunhão divina. Olha o que o pastor Martin Luther King, pastor americano, ele fala: aquele que é desprovido do poder de perdoar é desprovido do poder de amar. O perdão é, portanto, essencial para manter o coração livre do rancor, que pode envenenar a alma e impedir o fluxo da graça divina. O que significa, gente? Eu vou fazer uma pergunta. Você pegaria, vamos imaginar que isso aqui é um vidro de veneno. Tá bom? Estou imaginando. Isso aqui é um óleo, mas vamos supor que é um vidro de veneno. E aí uma pessoa me machuca, me fere. Aí todo dia eu vou lá, penso na pessoa, chego e é você mesmo, olhando para você. Você vai morrer. Eu vou te matar. Morre! Você vai morrer. Gente, isso é não perdoar. Quando você não perdoa, você está envenenando a sua alma. O outro às vezes não está nem lembrando de você, e você está lá se envenenando dia a dia. E o que é pior, esse veneno está matando muito mais do que a sua alma, está tirando a tua salvação. E quem aqui, em sã consciência, colocaria um defunto nas costas e ficaria andando o tempo todo com esse defunto? Alguém faria isso aqui, em sã consciência? Com o tempo, logicamente, o que vai acontecer com o defunto nas suas costas? Vai feder, vai começar. Além do peso, depois ele vai começar a criar bicho. E o bicho, além de comer o defunto, vai comer você também. Isso é não perdoar, gente. E aí, sabe qual é o problema? O problema é o seguinte: é que nós misturamos sentimentos com perdão. Querido, John Wesley diz assim: perdoe e você terá paz na sua alma. Você quer que as suas emoções fiquem livres? Perdoe. Perdoar está no nível de decisão. Não é, eu não sinto perdoar. Vai para o inferno sentindo não perdoar, porque é padrão exigido perdoar. E Martin Luther King fala assim: o perdão é uma atitude diária. Não deixa a raiz de amargura entrar no teu coração, querido. Não deixa. Eu gosto muito de uma ilustração que eu vou falar aqui, do jornaleiro e os dois amigos. Tinha dois amigos que todo dia se encontravam de manhã para comprar o jornal. Não sei se vocês lembram do jornaleiro. Hoje é tudo na internet, então você lê jornal já. Antigamente tinha um jornaleiro que vendia revista e tal, né? Então os dois amigos todo dia de manhã se encontravam ali. E o jornaleiro não gostava de um deles. E quando o jornaleiro entregava o jornal, ele xingava, brigava, falava, e o amigo apenas pegava o jornal e dizia: bom dia, Deus abençoe o seu dia, e saía. Um dia, o outro amigo chegou e falou: irmão, eu vim encontrar com você antes da gente chegar no jornaleiro. Porque se o jornaleiro hoje falar um A para você, um A se quiser, que for, eu vou pular na garganta dele e vou dar uma surra nele, eu já não aguento mais. E o amigo falou assim: você não vai fazer nada disso. Vamos pegar o jornal que eu estou com pressa. E aí o que aconteceu de novo? Quando ele pediu o jornal, o jornaleiro xingou, falou, e ele pegou o jornal e disse: bom dia, e Deus te abençoe, e continuou. Aí o amigo seguiu ele e falou assim: vou falar uma coisa para você, me decepcionei com você, você é um frouxo, você tem que fazer alguma coisa. Ele falou assim: não, meu amigo, eu não tenho que fazer nada. Eu não vou descer do meu padrão, que Deus me ensinou como filho de Deus, para descer do padrão do maligno. No dia que ele conversar comigo no padrão de Deus, eu vou dar a resposta para ele. Não perdoar é viver
no padrão do inimigo. Por isso, não deixe os seus sentimentos, as suas emoções governarem a sua inteligência. Por quê? Porque se você não perdoar, você não é um peixe bom. Você vai ser reprovado. Isso é sério, gente. Isso é muito sério. Não perca a tua salvação, a tua eternidade. Agora imagina, imagina você no lago de fogo, no inferno, eternamente, lembrando que você não foi para o céu, porque você não perdoou o fulano. E para ficar pior, o fulano foi para o céu, porque perdoou você, mas você está queimando eternamente no inferno, porque você não perdoou o fulano. Ô irmão, para acabar, né? É o cúmulo, desculpa falar, da burrice. Ainda mais se você tem fé em Cristo. O Pai está dizendo, perdoa. Senão você não é perdoado. Então quero falar para os casais. Quanto mais próxima a pessoa, mais o nosso coração está aberto. Quanto mais o coração está aberto, mais seremos felizes. Quanto mais feridos estivermos, mais dificuldade de perdoar. Então seja inteligente. Coloque os seus sentimentos no lugar certo e coloque o perdão como atitude diária. Eu gosto de falar que perdão matematicamente é zerado. A pessoa está negativa, então coloca no zero, positivo. Dali eu vou começar a dar crédito para a pessoa reconstruir o relacionamento. Mas se você não zerar, nunca, gente, nunca você vai conseguir. Baseado nisso em que a Bíblia diz assim: se depender de vós, de paz com todos os homens. Metade da sua conta tem que estar pronta. Se o outro não quiser fazer, o problema é dele, mas a sua metade está pronta. Então Deus exige isso. Isso é uma causa de uma pedra. Ele não abre mão. Como pai, nós não temos os nossos pais que tinham algumas coisas que eles não abriam mão? Sim ou não? O pai não abre mão da questão do perdão. Não tem como. Outra coisa que ele não abre mão: o amor como princípio imutável. Quem muito ama, muito perdoa. Quem pouco ama, pouco perdoa. O amor é o fundamento da fé cristã, sendo não apenas uma virtude, mas a própria essência de Deus. 1 João 4,8 diz: Deus é o que, queridos? Amor. Deus é amor, não é? Então, o amor, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor é o selo da filiação divina. Sem ele, nossa fé é vazia e os nossos atos são inúteis. Por isso que não adianta você, vi, cultuei, louvei. Tá bom, mas você ama. Você perdoa? Não funciona do jeito que você quer, querido. Funciona do jeito que o pai quer. Eu não posso criar uma religião para mim como Judas fez. Se você quer criar uma religião para você, tudo bem, vai com Deus. Mas você não vai entrar no céu. Porque no céu quem manda é o Pai. E o Filho deixou isso escrito para nós. Por isso, Martin Luther King também dizia: o ódio paralisa a vida, o amor a liberta. O ódio confunde a vida, o amor a harmoniza. O ódio obscurece a vida, o amor ilumina. Então aí, muita gente confunde amor com emoção. Outro ledo engano. Eu posso sentir amor? Sim, posso. No entanto, o amor é uma decisão de vontade, um compromisso de agir com bondade, misericórdia e justiça. Querido, eu tenho 35 anos de casado. E quem tem gente mais tempo casada aqui do que eu? Quem aqui como casal, eu vou lembrar aqui da minha tia falava assim: eu vou pegar seu pescocinho. Quando ela ficava brava com a gente, ela era minha mãe de criação, eu vou pegar teu pescocinho. O que ela está dizendo? Apruma. Mas por causa disso, dessa frase, ela não me amava. Quem aqui nas suas emoções
Já não sentiu raiva? Às vezes até uma palavra forte que eu vou dizer, ódio numa situação, até com o cônjuge. Querido, pastor, nós somos humanos, podemos sentir isso. Mas irmão, você decidiu o quê? Você decidiu amar, principalmente quem casou. Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na raiva, na angústia. Quando você enxerga essa paciência, acabou. Você decidiu amar, você decidiu. Porque se for pela inteligência emocional, nossas emoções vão fluir. Agora, não estou dizendo aqui que você não tem que sentir amor, não é isso. Eu estou dizendo que a base do amor é a decisão. Deus ama assim. É interessante. Presta bem atenção. O amor de Deus é incondicional, é o amor ágape. Não é assim? Então você fala assim, pastor, agora apertou, né? Porque se o amor de Deus é incondicional, ele não põe condições. Não é isso? Você não pensaria assim? Não seria o lógico, não seria essa? Só que tem um detalhe, querido. O amor tem que ser correspondido. Aqui, quando a mãe faz a comida e põe na mesa, ela decidiu amar. Sim ou não? Sim ou não? Ela colocou na mesa, não colocou? Sim ou não? Agora basta ela colocar na mesa? Se você ama a sua mãe, o que você vai fazer? Comer? Você precisa ir lá se alimentar? Aí você fica assim, não, mãe, eu não como carne. Eu não como carne, eu só como franguinho. Olha, por favor, mas assim, frita assim, bem suave, deixa assim meio amorenado. Querido, eu vou falar uma coisa para você. Eu detesto jiló. Mas ontem eu fiz um acordo com os organizadores lá. Falei para o irmão, se você levar conserva de jiló, eu vou tentar comer. Porque se ele levar, vai ser um ato de amor. Eu vou tentar comer. Entendeu, querido? Se o meu Pai Celeste colocar no céu jiló, hoje só tem jiló. Ô, glória! Se eu amo, irmão, se eu amo, eu não faço só o que eu gosto. Porque se eu fizer só o que eu gosto, isso não é amor, é egoísmo. Agora, se eu amo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que responder no amor do outro. O amor de Deus é incondicional. Ele colocou a salvação na mesa e diz assim, come. Ele colocou a palavra na nossa mão e diz, leia, estude, porque isso vai te levar para a salvação. Agora eu não faço, significa o quê? O que Jesus falou? Aquele que guarda a minha palavra. Olha a condição dele. Significa, aquele que responde o meu amor, corresponde o meu amor, o meu Pai virá, fará morada nele e eu também. Então, querido, o amor de Deus é incondicional, mas existe a condição, a obediência. Ele colocou, é como a mãe que colocou a comida, então eu preciso comer. E sabe como é que a mãe se sente? Ela coloca aquela comida quentinha, né? Aí a comida vai esfriando. A comida vai esfriando. A comida vai esfriando. O que a mãe vai sentir? Quando você deixa a comida esfriar? Ela vai ficando triste. Porque você está fazendo o quê? Pouco caso daquilo que foi colocado. Gente, é muito sério isso. Amor é essencial. Então é decisão. Outra coisa, o amor manda a gente amar os nossos inimigos. Amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Isso é mandamento. Não é, talvez você possa amar. Não, olha o que ele fala assim: ouviu o que foi dito? Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Aí Jesus disse: eu porém vos digo, amai vossos inimigos e orai por eles. Porque Deus faz o sol nascer sobre os maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos.
Amar os inimigos na perspectiva de Jesus não significa aprovar suas ações ou permitir abusos, mas sim desejar o bem, orar por eles e, se possível, buscar reconciliação. Paulo, ele é bem claro nisso lá em Romanos 12:20. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Esse tipo de honra não humilha, mas busca o bem-estar e transformação do inimigo. O pastor Martin Luther King diz: o amor é a única força capaz de transformar um inimigo em amigo. A única força. E aí é o seguinte: somos amigos de Deus porque Ele nos amou primeiro. E o que eu tenho que fazer? Corresponder a este amor. Justiça, ela também é imutável. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Então, querido, se você não for justo no que você faz, você não entra no reino de Deus, não. Significa, em consequência, você não é salvo. Em consequência, o arrebatamento vem e você fica, mesmo depois de morto. Porque é uma exigência de Deus. Martin Luther King diz: a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Devemos ser justos em todas as nossas ações, pois a injustiça em qualquer forma é incompatível com a natureza de Deus e com o caminho da salvação. E aí nós temos um problema. Embora muitas vezes ouvimos que não devemos julgar, a Bíblia nos ensina que devemos julgar sim, mas com justiça. Olha o que a palavra de Deus diz em João 7:24. Jesus diz: não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Isso significa que devemos exercer discernimento e tomar decisões baseadas na verdade, na equidade, não em preconceitos ou interesses pessoais. Significa, não é a minha justiça, é a justiça de Deus, é os princípios da verdade. Por isso eu preciso ser justo. E a justiça independe dos sentimentos. Você não fala assim: ah, eu estou sentindo em ser justo. Misericórdia. Vou dar um exemplo aqui prático. Aí eu fui lá na loja, né, do irmão, comprei, agora estou sentindo se paga ou não. Sem comentário, né? Sem comentário. Mas tem gente que vive assim: estou sentindo se paga ou não. Por isso, faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto puder. John Wesley, o fundador do metodismo. Agora nós vamos entrar num assunto muito profundo: santidade. Sede santos porque eu sou santo. Sem santidade, a salvação se torna inalcançável. Aí aqui quebra todo o evangelho sem transformação. Pastor, eu me converti, mas eu vou continuar assim. Ok, fica do jeito que você quiser, mas sem santificação ninguém verá o Senhor. Então entenda uma coisa: santidade e santificação tem diferença. O que é ser santo? É uma condição. O que é santificação? Um processo. Ser santo é o resultado do processo da santificação. E lembra de uma coisa: quem é santo automaticamente é justo. Quem é justo nem sempre é santo. Vou dar um exemplo. Eu vou pagar uma conta numa loja, chego lá com dinheiro, uma conta paga, né? Aí eu olho para aquela mulher. Oxe, mulher bonita. Achar uma mulher bonita é pecado? Não. Aqui na igreja tem muitas irmãs bonitas, amém, irmãs? Amém. Isso, amém foi fraco. Oh, glória! O glória não, né? Misericórdia, Senhor!
Aqui na igreja tem mulher bonita? Amém. Não? Agora, querido, o pecado é cobiçar. Achar uma irmã bonita, ou um irmão bonito, né? Querido, o que acontece? Acontece que aí não há pecado. Agora, o pecado é o cobiçar. Então eu fui lá, paguei a conta, fui justo, sim ou não? Paguei em dia, no tempo certo. Olhei para a mulher e falei, essa mulher é bonita. Mas de repente, eu cobiço ela no coração. Deixei de ser santo. Fui justo, mas não fui santo. E a santidade é uma condição. É uma condição que Deus julga o seu coração. Ele sabe como você está por dentro. Porque Deus não nos chamou para a impureza, presta bem atenção, mas para a santidade. Paulo fala isso em Tessalonicenses 4:7. Conseguiu, viu, Fred? Então, João Wesley diz o seguinte: sem santidade ninguém verá o Senhor. É impossível, presta bem atenção, fundador do metodismo, ele diz assim, é impossível ser justificado sem ser santificado. Significa, se o sangue de Jesus entrou para te salvar, ele também te santifica. Então, se você quer continuar do jeito que você não foi justificado. O sangue de Jesus entrou na tua vida. Foi o que aconteceu com Judas. Entendeu, querido? Então você precisa, se você for justificado, você vai ser santificado. Aquele que Deus justifica, ele também santifica. Então nós estamos vendo muitas comunidades, muitas igrejas aí abrindo mão da santificação. Sabe o que Deus é? Um avô bobão. E a Bíblia diz que Deus não é avô. Qual é o título de Deus? Pai. E um pai que corrige. Bobo ele não tem de nada. E ele nos dá um padrão como nós devemos viver, nos relacionar. Esse padrão, irmãos, ajuda nos nossos relacionamentos uns com os outros e com ele. E o Espírito Santo é que é o agente da santificação. O processo de santificação não é feito por nós. Quem já andou de avião, ou já ouviu, existe uma coisa chamada piloto automático. Coloca o avião ali. Querido, se o Espírito Santo não entrar e mudar o piloto automático, você pode virar o avião para um lado, ele vai voltar de novo para onde ele está colocado. A santificação é um processo de Deus dentro de você. Então, a santidade não é alcançada através do esforço humano, mas é uma obra do Espírito Santo em nós. Paulo explica: Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Olha como é que a palavra de Deus é profunda. Então, querido, entre no processo de santificação. Eu não posso, por minha própria razão ou força, querer crer em Jesus Cristo, meu Senhor, ouvir a Ele, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou-me com os seus dons, santificou-me e me conservou na verdadeira fé. Sabe quem falou isso? O pai do protestantismo, Martim Lutero. Ele reconhece que a santificação é obra do Espírito Santo e nos molda e transforma em Cristo. Um dos maiores pregadores do século XX, chamado Billy Graham, disse: somente o Espírito Santo pode mudar nossos corações. Nenhuma reforma externa, mesmo que boa, pode transformar a natureza humana. Isso só pode ser feito pelo Espírito Santo. Eu tenho uma experiência sobre a questão de santidade. Um motorista, nós fomos fazer um acampamento em Palmas, no Tocantins, e a nossa igreja alugou um ônibus. E o motorista, na viagem, ele se converteu por causa do testemunho da nossa igreja. Ele chegou no acampamento, 500 quilômetros nós viajamos, no meio da Mata Amazônica, aqueles ônibus queixo duro, né? Chegamos lá, ele chegou e falou assim: pastor, eu posso conversar com o senhor? Eu falei: posso, pode. Olha, eu quero falar uma coisa para o senhor. Olha, irmãos, o que eu vou falar aqui é para minha tristeza. É para minha tristeza. Eu fiquei muito triste quando ele falou. Olha, eu já fiz várias viagens de crente,
sinceramente. E já viajei com 2 motoristas. E muitas vezes à noite eu via coisas que no ônibus normal, às vezes eu via. E coisas escandalosas, que nem vou mencionar aqui. Eu falei, opa, mas eu quero dizer uma coisa para o senhor. A igreja do Senhor realmente serve o Senhor. Porque essa viagem inteirinha eu observei, na ida e na volta, observei os jovens, observei os adultos. E vou dizer uma coisa para o senhor: esse Jesus que vocês têm, eu quero aceitar. Uma igreja santa salva vidas. Existem pessoas sérias, queridos, pessoas seríssimas que querem servir a um Deus verdadeiro. E nós estamos vendo aí muita gente falando que é evangélico e que até que é cristão, mas não vive santidade, não vive testemunho. Saiba de uma coisa: há pessoas lendo você, há pessoas observando você, no seu trabalho, na sua conduta, elas observam você, e elas precisam ver Jesus na tua vida. Se elas olhar para você, elas estão vendo quem? Por isso que a santificação e a santidade é um requisito, porque ela revela o próprio Deus. Por isso, a parábola da rede. Você percebe que quando se puxa a rede, vem todo tipo de peixe, ok? Então preste atenção. A igreja visível, isso não está na Bíblia, mas eu escuto o que eu vou te falar. A igreja visível é essa que nós estamos vendo, é o físico. Ela tem CNPJ, ela é uma pessoa jurídica, ela tem suas obrigações jurídicas a cumprir. Então a igreja visível, ela vem puxando todo tipo de pessoa. E sabe o que vai acontecendo, queridos? Aí eu vou abrir aqui, e eu sei que eu posso até abrir uma polêmica, mas é muito importante. Na igreja visível, ela precisa sobreviver. A igreja visível precisa sobreviver. A igreja invisível vive através de Deus. E o filho e a filha de Deus contribuem porque amam a Deus. Mas na igreja visível, vai chegando o momento que ela precisa entreter as pessoas. Não sou contra o ar-condicionado na igreja, que a gente tem. Não sou contra um templo bonito, a gente tem. Não sou contra uma música, um equipamento bem tocado, porque Deus merece melhor. E os irmãos também, sim ou não? O problema é quando isso se torna o centro. É quando você se torna número. É quando você se torna fonte de receita na igreja visível. E aí você começa a ser bajulado. Por quê? Porque você é uma fonte de renda. Irmão, misericórdia. Nós estamos vendo isso acontecer. Eu fico muito triste. Porque isso é pecado. Devemos fazer o melhor? Sim. Os bancos têm que ser o melhor? Sim. As coisas têm que ser o melhor? Sim. Mas não é para trazer pessoas para que elas fiquem do jeito que elas querem. Esse é o grande problema da teologia liberal que está por aí. Na verdade, você tem que fazer o melhor para o melhor, porque Deus merece o melhor, os filhos de Deus merecem o melhor, mas o melhor não está no número de pessoas ou na qualidade do tempo que você tem, está na qualidade da palavra que está sendo pregada. Se a igreja que você está não está te preparando para a volta de Jesus, vou te dar um conselho: foge dela. Porque muitas vezes é muito barulho e pouca ação do Espírito, e é a palavra de Deus que nos santifica, nos alimenta e nos prepara para a salvação. Queridos, é muito importante isso. Entenda isso no seu coração. Olha só o que o John Wesley, como eu sou um pastor metodista, eu vou estar aqui diante dos meus colegas metodistas na quinta região, no Brasil inteiro, entendendo? Olha o que John Wesley fala:
o número de pessoas é menos importante do que a qualidade da experiência espiritual. Se as pessoas são verdadeiramente transformadas, o crescimento será autêntico e duradouro. Não importa a estratégia que você fizer, se a igreja não for santa, Deus não está presente nela. É preciso santidade, queridos. Porque que adianta uma igreja de 10 mil membros? Jesus vem, não vai nem o pastor. O pastor vai apanhar, igual o falso profeta do Amazonas ali, que eu coloquei no link na primeira mensagem. O pessoal ficou esperando lá no Amazonas a volta de Jesus no dia dos pais. Jesus não voltou. Essas pessoas estavam lá porque criam realmente que Jesus ia voltar. A fé delas era um falso profeta. E tem falso profeta que está fazendo um evangelho barato. Um dos pregadores que eu tenho respeitado muito é o Dr. Hernandes Dias Lopes. Ele tem falado duramente contra a teologia liberal. Queridos, essa teologia matou a Europa. Lá na Europa você chega, você vai ter lá templos lindos que viraram bar. Porque a igreja perdeu o processo de santificação, de ser de santos. Eu preciso honrar a Deus tendo a minha vida santa, deixando o Espírito Santo trabalhar. A Bíblia diz: qualidade espiritual, pelos seus frutos os conhecereis. Pode colher uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos bons, nem a árvore ruim dá bons frutos. Não confunda, querido. Isso é muito sério. A salvação é individual. Um estará numa cama, o outro sairá. Eu espero que os dois estejam na cama e os dois vão. Porque é muito sério, querido. A tua fé, ela não tem preço. E Paulo falou que muita gente ia ganhar muito dinheiro pela fé dos outros. Mas não seja bobo. A palavra de Deus é viva e eficaz. É essa palavra que tem que ser pregada. Não, irmãos, por favor. Por isso que eu estou colocando estudo para você estudar, para você ler, para você questionar a Bíblia e guardar. Sabe por quê? Porque quando Jesus voltar, Ele vai querer qualidade. Meu pai, eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Todo ramo que está ligado em mim e não dá fruto, o pai corta. João 15. Não vira madeira lá, não vire madeira sem seiva, sem vida em Cristo, não. Você pode estar na videira, ligado na videira, falar de Jesus, dizer que é de Jesus, falar de Jesus, Jesus volta e você fica. Então, meu irmão, é muito sério. Eu quero terminar comparando tudo que nós falamos com o prédio, para você guardar uma figura na tua mente, ok? Todo mundo aqui já viu construção de casa, né? Tem o alicerce, tem tudo. Então preste bem atenção, nesse edifício que Deus está construindo em nossa vida, edificando em nós, no nosso caráter, para que nós tenhamos bom relacionamento até no céu. Ele tem o quê? A santidade, ela é a pedra angular, significa aquilo que dá direção na construção, é a santidade. Lógico que Jesus é o fundamento completo, mas a gente está dividindo, né? Então a santidade é a pedra angular, ela define o caráter separado e consagrado de Deus em seu povo. Sem santidade o edifício não pode se manter firme diante de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Quer andar com Deus? Você tem que ser igual a Ele, a imagem dele. Justiça é a pedra fundamental, aquilo que dá firmeza. A justiça é a pedra fundamental que garante que as ações e decisões de quem segue Cristo estejam em conformidade com os padrões divinos. A justiça exalta uma nação, mas o pecado é a vergonha dos povos. Provérbios 14:34. Existe muita gente aí que não tem Jesus, mas é justo. E as pessoas, vale a pena confiar naquele homem ali, porque ele é justo. O amor é a argamassa, é o cimento, né? Que cola tudo. Então o amor é a pedra ou cimento que une todas as coisas. E o mandamento maior, e o vínculo perfeito que une a santidade, a justiça e as outras virtudes. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Quer ser perfeito? Amém.
Perdão, pedra de restauração. Querido, você vai continuar tomando veneno para se matar? Para o outro morrer? Vai continuar tomando para o outro morrer? Morre! O outro está lá rindo, pulando, gozando, e você está aqui, ó, enchendo a cara de veneno, porque você está querendo, não perdoa o outro. Não faça isso. Restauração, perdoai-vos mutuamente, assim como Deus vos perdoou em Cristo. É a obrigação da igreja. Saiba de uma coisa, querido, uma coisa importante: toda família tem problema, e toda família vai ter que trabalhar caráter. De vez em quando o pai vai ter que chegar ao filho e puxar a orelha, chamar a atenção da mãe também. E quem gosta aqui de ser corrigido às vezes? Ninguém. Na igreja também vai acontecer crise, mas uma coisa é o campo de ideia, outra coisa é trazer para o coração. Ame teu irmão, amém? Ele tem direito de discordar de você? Sim ou não? Tem. Mas ele não tem, ele tem o dever de te amar, como você tem o dever de amar e perdoar. Porque às vezes nós queremos colocar as pessoas no quadradinho. Eu tenho que amar. Não. Eu preciso amar. Amém? E amar é respeitar a opinião diferente do outro. E a honra é o respeito e a dignidade, a aparência, aquilo que dá acabamento. E o processo de construção é a santificação, no qual o Espírito Santo trabalha no interior para trabalhar, para transformar o exterior, garantindo que a vida cristã seja em conformidade com os princípios, padrões divinos. O próprio Deus da paz nos santifica inteiramente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo nos trabalha dentro de nós, para que a gente possa estar preparado. É interessante. Você quer ver se o Espírito Santo está em você? Um sinal para as mulheres. Eu brinco assim: dá uma olhada no decote. Se o decote não está te incomodando, mas de repente você ouve uma vozinha: filha. Aí você fala assim: estou nem ouvindo. Sabia que a sensualidade é pecado, querido? Os homens também precisam se observar. O Espírito Santo fala, ele molda o seu interior, e à medida que ele está moldando o teu interior, o teu exterior muda. Não adianta mudar o exterior e não mudar o interior. Eu pergunto para você: como é que está a sua licença? Você está dentro dos padrões? Se a viagem for hoje internacional, vou dar uma dica aqui: o perdão tem dia. Você está matando alguém, bebendo veneno. Você deve pode morrer. Se Jesus voltar agora, como é que está o perdão? Porque é mais clássico: se você não perdoa, não será perdoado. Os dois que não cadê, não tem predileção, não. Fica esperando aí, ó, até você se perdoar. E, gente, daquele dia não vai. Quem aqui tem uma irmã aqui que eu vou falar o nome dela, mas ela trabalha no UTI. Quem dera que se a morte chegasse visivelmente e se assim: ó, tá na hora. Pera só um minutinho, agora não, eu preciso perdoar. Você teve tempo para fazer. Você não fez porque você não quis. Agora não tem conversa, está na hora. E a Bíblia diz: se você não perdoar, o que acontece, gente? Você não será perdoado. O pensamento é simples: mas pastor, a salvação é de graça? Sim, está na mesa, você não comeu porque não quis. O Pai colocou a comida na mesa para você comer, para que você chegasse a ser um peixe da parábola da rede, do tamanho ideal. Você chegou no tamanho ideal? Essa é a questão. E aí nós vamos ver que aquele que chegou no tamanho ideal, além de ser salvo, recebe galardão. É premiado, porque no texto nós vemos que Jesus vai chegar, ele vai sentar
os seus servos na mesa e ele vai servir. Vocês observaram o texto inicial? É ele que vai servir, o Senhor vai servir os empregados, os seus servos, porque ele é amor. Vigia, querido. Esse alicerce espiritual mostra que as causas das pedras de santidade, justiça, amor e perdão e honra são essenciais para a construção de uma vida com Deus sólida. Se esses fossem os requisitos para uma viagem internacional, você estaria pronto para viajar? Quem já foi no aeroporto, já viu aquela voz, né? Eu não vou conseguir imitar aqui, porque às vezes é uma voz feminina muito bonita, médio para grave, né? Aquela voz assim, gostosa de ouvir, que diz assim: senhores passageiros, é a última chamada para o embarque no portão 12. Aí imagina você, gostou, né, irmão? Ficou bom, né? Aí imagina você, nossa, última chamada no portão 12, você vai correndo, chega lá, passaporte, por favor. Passaporte. Tá aqui. Não tem visto. O que aconteceu? O que aconteceu? Entendeu? Seja encontrado fiel. O que eu disse para vocês é o que nós temos que fazer, o processo, para na hora que Jesus voltar, pelo menos, se o Espírito Santo não completou tudo, ele começou a boa obra, porque ele é o selo da salvação. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus ilumine seu coração, que o Espírito Santo conduza você nessa mensagem e que você esteja preparado, porque na hora que tocar a trombeta é o sinal do aeroporto dizendo: está na hora de viajar, que você seja encontrado. Deus te abençoe.